Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que esse programa encontre você em paz, em alegria. Nós estamos começando mais o programa Escola Bíblica Dominical, chegando até você com mais uma lição. Esse programa que é uma iniciativa da Assembleia de Deus Missão em Marabá, presidida pelo nosso pastor Sales Batista, a quem nós nos dirigimos também enviando um abraço todo especial a ele e a sua família. Fique conosco no canal 7.1, você tem acesso também aí no YouTube, no Facebook, e certamente você vai ser edificado pela palavra de Deus nessa manhã de domingo. Para começar o nosso programa, nós vamos ouvir um louvor, vamos cantar juntos com a irmã Nicole, com o Halisson, louvores ao nosso Deus. A paz do Senhor a todos. Nós vamos cantar agora o hino de número 291, a mensagem da cruz. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz
quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Nós vamos declarar agora que precisamos do Senhor, amém? Você pode cantar conosco esse hino aí onde você está. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como um pai se compadece do filho, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer. Não posso esquecer o que fizeste por mim, Senhor. O que fizeste por mim. Como alto é o céu, como alto é o céu. Tua misericórdia é sem fim. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Apaga as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza
trevas e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Diga isso. Preciso de ti. Preciso de ti. Amém. Então, queridos, voltamos aqui para a nossa lição. A lição de hoje está muito boa, a lição de número 5, do dia 3 de maio de 2020, que tem como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Eu quero que você acompanhe, você, querido irmão da Assembleia de Deus Missão, que tem a revista, pode acompanhar com a sua revista, pegue a sua Bíblia, junte a família nesse momento, sente aí e vamos juntos aprender com o Senhor, e também com os nossos comentaristas, o pastor Marildo, o pastor Epaminondas, que já estão aqui. Nós vamos fazer nesse momento a leitura aqui da nossa lição, a partir do tema, do textual e da verdade prática. Acompanhe comigo. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, é o tema. O textual nos diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. A verdade prática nos ensina, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. E a leitura bíblica em classe, você pode acompanhar aí também na sua Bíblia. Estamos, portanto, na carta aos Efésios, no capítulo de número 2 agora. Capítulo 2, do versículos 1 ao 10. Acompanhe conosco. E nos vivificou, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aqui temos lido o texto áureo, temos lido a verdade prática e também a nossa leitura bíblica em classe.
E o objetivo geral da nossa lição de hoje é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Os objetivos específicos são refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus e informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. E aqui eu conto com muita alegria com a presença aqui dos nossos comentaristas, pastor Marildo Coelho, pastor Epaminondas Silva. Pastor Marildo, esta lição está muito boa, não é isso? Sem dúvida, pastor Marcos, eu quero, logo nesse início, cumprimentar os nossos irmãos com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, admoestá-los para que possamos estar sempre firmes, fundamentados na palavra de Deus, trazendo à memória a lembrança de que nós fomos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A Bíblia constantemente está falando em novidade de vida, então nós precisamos cultivar esta nova vida em Cristo, e isso nós só poderemos alcançar através do conhecimento da palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, nós então poderemos avaliar a nossa condição, o nosso modo de viver, a nossa postura, as nossas atitudes diante da face do Senhor. Muito bem. Pastor Epaminondas, prazer ter o senhor aqui novamente, juntos nesse programa. Pastor Marcos Melo, pastor Marildo, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos alunos, nossos irmãos, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, alunas e alunos. E é sempre um prazer muito grande poder estar novamente com vocês aqui, nossos mestres, né? Pastor Amarildo Coelho, pastor Marcos Melo, para tratarmos, para discutirmos este assunto tão importante para a nossa vida cristã. Eu estive meditando nesses 2 dias, neste contexto do capítulo 2, que Paulo escreveu aos Efésios, e aqui nós encontramos uma extraordinária mensagem do apóstolo, falando sobre a nossa vida anterior à conversão e a garantia de vida eterna em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que essa lição também será extraordinária, maravilhosa, ao longo desses instantes que estaremos aqui debatendo este assunto. Muito bem. Os irmãos podem perceber daí que nós estamos aqui um pouco mais distantes hoje, um pouco mais afastados. Tiramos as máscaras agora há pouco para poder realizar esse programa. Nossa equipe que está ali por trás estão todos ali também com máscara. Estamos tendo aqui todos os cuidados necessários para poder realizar esse programa e, por sua vida, nós estamos gravando esse programa aqui. Então, permaneça na sua casa, permaneça no seu lar, permaneça tendo os cuidados se você precisa trabalhar, se você precisa realizar alguma atividade externa, continue com os cuidados, porque o momento está bem difícil. Estamos atingindo aí o próximo do pico dessa pandemia, segundo os especialistas, e você precisa se cuidar e cuidar também da sua família, cuidar da sua saúde. Mas a nossa igreja ela está preocupada com a sua saúde física, mas também com a sua saúde espiritual, digamos assim, com a sua vida espiritual. E essa é a razão de nós não pararmos esse programa e continuarmos com ele até que passe toda essa situação. Pois bem, a nossa lição de hoje fala sobre essa nova vida em Cristo, fala sobre a libertação do pecado e ela fala da grande obra que o Senhor Jesus ele realizou em nossas vidas, na vida de todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador. E aqui no capítulo 2 da carta aos Efésios, Paulo ele vai sintetizar como aconteceu essa salvação. E ele vai dizer que essa salvação ela aconteceu quando nós ainda éramos pecadores. Há um texto, inclusive, pastor Epaminondas, pastor Marildo, queridos irmãos, em que Paulo se refere assim, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Em outra tradução diz, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, presos pelo pecado. E é exatamente sobre isso que a lição vai tratar. Como Deus pôde nos amar
sendo nós pecadores, sendo nós inimigos de Deus, estando nós como inimigos do Senhor. Como é que é possível? E aí ele vai falar sobre a graça, sobre o amor de Deus, a riqueza desse amor e dessa graça. E aqui, no ponto 1, ele fala sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. E ele diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. E eu quero, desde já, aqui me referindo ao pastor Epaminondas, que nos traga um comentário sobre esse ponto, sobre essa nossa condição anterior, como nós vivíamos e como qualificar isso, tanto teologicamente como de forma prática para os nossos irmãos, pastor Epaminondas. Amém, pastor Marcos. Vamos, então, aqui tecer alguns comentários sobre este primeiro tópico, mas antes, se o senhor me permite, eu gostaria de mandar um abraço, um alô especial ao pastor Marcos Jovan, pastor distrital ali do Templo Cidade Nova, onde nós cooperamos com ele, e também a todos os professores e professoras daquele templo, especialmente ao nosso coordenador, o evangelista Salatiel. Deus os abençoe. Estamos em oração contínua, no sentido de que temos a esperança de que em breve retornaremos às nossas atividades. Muito bem. Então, este primeiro ponto, pastor Marcos, a antiga natureza morta em ofensas e pecados, o apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo 2, pastor Amarildo, retomando um assunto do capítulo 1. No capítulo 1, versículo de número 20, o apóstolo Paulo, ele diz que, pelo poder de Deus, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. E ele inicia o capítulo 2 falando exatamente sobre o poder desta ressurreição agora na vida dos crentes, na vida daqueles que receberam-o como Senhor. Ele começa dizendo assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo, aqui, ele utiliza duas palavras para falar sobre a nossa natureza anterior à nossa conversão, né? Ele usa a palavra ofensa e ele utiliza também a palavra pecado. O escritor norte-americano foi pastor por muitos anos, por mais de 40 anos, que eu gosto dos seus comentários, o Warren W. Wisber. Ele diz que o mundo é um grande cemitério, em que, embora as pessoas estejam vivas, mas elas estão, na verdade, mortas. Mortas nos seus delitos e pecados. Esta morte aqui que Paulo está se referindo, que nós antes assim estávamos, é uma morte espiritual, de modo que as pessoas elas não conseguem reagir aos intentos de Deus para a sua vida. E as pessoas não conseguem perceber as coisas espirituais. Aqui Paulo usa a metáfora de alguém que está morto. E aí ele usa a expressão ofensas e pecados. Para a palavra ofensa, que ele utiliza no original grego, significando que o homem está em passos falsos de forma deliberada. E pecado é a expressão grega amártio, que significa errar o alvo. O homem ele não consegue, por seus próprios feitos, por seus próprios méritos, acertar o alvo. Por esta razão, ele está em constante prática do pecado, ele está sempre errando o alvo. E o conceito de morte espiritual aqui é exatamente este: o corpo inerte. E não devemos entender, lá no tópico 3, fala sobre essa natureza pecaminosa, nós não devemos entender que o corpo ele é essencialmente mau, mas que nós estamos neste estado de natureza ainda pecaminosa, ou seja, o homem no estado de natureza pecaminosa, ele não consegue de forma alguma responder espiritualmente aos anseios de Deus. Eles vivem num estado que a psicologia chama de normose, que é a doença da normalidade. Para eles tudo é normal. Pecam, pecam, pecam e
acham estar vivendo uma vida normal. Mas não, eles estão, na verdade, mortos, insensíveis ao chamado de Deus, insensíveis às coisas espirituais. Muito bem, pastor Marildo, como é que o senhor vê essa questão dessa morte do homem a que Paulo está se referindo? Pastor Marcos, enquanto o pastor Epaminondas estava fazendo a exposição desse assunto, eu estava me lembrando que, nesta sexta-feira, eu tive a oportunidade de pregar no culto da família, abençoando nossos irmãos, como o senhor falou, a preocupação de edificar o povo de Deus. E a pregação, pastor Epaminondas, foi baseada justamente no capítulo 37 do profeta Ezequiel, que é o Vale de Ossos Secos. Então, Deus mostra para o profeta Ezequiel a condição moral e espiritual do povo de Deus, do povo de Israel, por terem se afastado dos caminhos do Senhor, dos mandamentos do Senhor, dos seus preceitos. Eles agora estavam vazios, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo de Deus, e moralmente, espiritualmente, estavam mortos. Por isso, o Senhor usa o profeta Ezequiel para trazer-lhes a memória, a lembrança, de que somente através da palavra de Deus o homem pode ser revivificado pelo poder da palavra. Por isso, quando o profeta Ezequiel diz para o Senhor em resposta, quando Deus diz, poderão esses ossos viverem? Ele diz, Senhor, tu sabes. Então, Deus lhe dá a ordem para profetizar. E a primeira palavra profética foi, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então, o homem, sem a palavra de Deus, sem a presença de Deus, ele está morto moralmente, espiritualmente, por isso se torna um prisioneiro do pecado. E passa, então, as práticas perversas, práticas que desagradam a Deus, que se tornam transgressões diante da face do Senhor. Por isso se faz necessário, o primeiro passo do ser humano é ouvir, é dar ouvidos à palavra de Deus, porque através da palavra de Deus, ele pode então receber esta vida que vem através de Jesus Cristo. Amém, pastor. Talvez seja difícil para alguém compreender, porque está vivo fisicamente, e alguém dizer assim, você está morto. Mas essa morte é uma morte espiritual e é uma morte moral. Mas nós ainda temos dois tipos de morte, além dessas duas, né, pastores? Que é a morte, a segunda morte, ou a morte eterna, e também a morte física. O problema todo não é a morte física, que nós tememos tanto a morte física, mas a pior de todas são essas duas, a morte moral, e essa moral em relação a Deus, não em relação ao próprio ser humano, à própria sociedade, porque às vezes para a sociedade tem coisas que são moralmente aceitas, mas essa moral que a Bíblia se refere, que o apóstolo se refere, dentro do estudo teológico, é a moral em relação a Deus. Quando Adão e Eva eles pecaram, eles morreram moralmente diante de Deus, no aspecto de que Deus é aquele que tem a elevada moral, e tem um padrão de moralidade que é muito superior. E é esse padrão de moralidade que ele tem para nós, que é um padrão de santidade. Então, é importante nós entendermos isso, porque as pessoas temem tanto a morte física, mas não se preocupam com a morte espiritual, que é mais importante. Agora, a pessoa pode até morrer fisicamente, mas se ela tem Cristo, ela está em comunhão com o Senhor, ela tem vida eterna. E Jesus falou sobre isso. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora, o apóstolo Paulo também aqui, ele fala sobre andar. Ele usa esse termo, andartes, segundo o curso deste mundo, aqui no tópico 2, subtópico 2, andarte segundo o príncipe da potestade do ar, e diz também, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aí, pastor Epaminondas, esse termo andar, ele tem um significado aqui, né? Esse significado, ele se refere a uma continuidade, uma vida em torno do pecado ou no pecado, é isso mesmo? Exatamente. Andar aqui, Paulo está usando uma metáfora e, portanto, ele está falando da conduta contínua, da conduta diária daqueles que andam dominados,
influenciados por estas três operações. Aqui Paulo ele está falando, pastor Amarildo, pastor Marcos, de três influências, né? A influência do mundo, a influência do diabo, de Satanás, e Paulo está falando da influência da carne. São três inimigos do homem. E eu, quando estou lecionando lá no IETAD para os alunos, eu sempre friso e eu sempre digo que, destes três, o maior inimigo é a carne. Posto que, se o homem for dominado pela carne, ele não consegue, por conseguinte, vencer nem o mundo, nem tampouco o diabo. Vejam que esses três inimigos aqui demonstram um andar de forma negativa. E a metáfora que Paulo usa, andar, né, nós já falamos aqui, significa dizer uma conduta, significa dizer que o homem, a pessoa, ela está dominada, pastor Marcos, por valores, e aqui o primeiro inimigo, né, o mundo. A pessoa que ela é dominada, guiada, conduzida pelo sistema mundano, significa dizer que os valores mundanos são, assim, seguidos por esta pessoa. Jesus, em João, no capítulo de número 7, ele disse que ele não é deste mundo, que ele é do alto. No capítulo de número 17 do mesmo livro, na sua oração sacerdotal, ele diz que também nós, a igreja, portanto a igreja, nós não somos também deste mundo. E a palavra mundo aqui não é cosmos. A palavra mundo aqui, ela tem um sentido espiritual. Mundo na Bíblia pode significar pessoas, mundo na Bíblia pode significar o globo físico, e mundo na Bíblia pode significar, dependendo do contexto, o sistema, os valores que o mundo implementa. Eu me lembro que Paulo falando, ensinando aos romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivos em sacrifício a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, há um sistema mundano. E o que Paulo está ensinando aqui aos Efésios é que nós não devemos andar em conformidade com este mundo, ou seja, com este sistema, e, portanto, com estes valores. Existem valores mundanos que eles são aceitos por uma sociedade que está morta. São pessoas que, embora vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente. E esses valores são aceitos, normalmente eles vivem em uma normalidade, em uma normose, mas nós que fomos ressuscitados em Cristo, vivificados em Cristo, aí Paulo vai dizer lá na frente que nós devemos andar em novidade de vida. Não é isso, pastor Marildo? Com certeza, pastor Epaminondas. Paulo, nesse capítulo, nos primeiros 10 versículos, ele mostra a nossa condição no passado, a nossa condição no presente e a nossa condição no futuro. Como o pastor Epaminondas bem explanou, nós vivíamos, Paulo também fala, nós vivíamos em nossas ofensas, vivia em ofensas e pecados. Era a nossa conduta no passado. Porque agora, uma vez conquistados, resgatados por Cristo, nosso modo de viver no presente é totalmente diferente. Enquanto no passado nós vivíamos subjugados pelas obras da carne, que está em Gálatas, no capítulo 5, que fala, há uma lista das obras da carne, nós vivíamos presos, subjugados. Ao mesmo tempo, Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, versículo 22, ele fala, eu trago novamente à lembrança, o fruto do Espírito, que deve fazer parte da vida do cristão, da vida do salvo. É uma nova vida. Andávamos em nossas ofensas e pecados, distanciados de Deus. Mas agora, uma vez salvos, resgatados, nós precisamos viver em novidade de vida, praticando as boas obras que foram preparadas. Essas boas obras, Paulo diz que foram preparadas por Deus para nós. E aí entra a questão do fruto do Espírito, que eu gosto, pastor, me permita falar o fruto do Espírito. Amor,
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse fruto deve fazer parte da vida do verdadeiro cristão. Maravilha. Para a gente encerrar este bloco, o primeiro bloco que está maravilhoso, eu quero ler só um texto aqui, pastores e queridos irmãos, que está em Isaías 59. Vejam uma das consequências do pecado. Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o pecado ele traz como consequência essa separação do homem de Deus. Por quê? Porque Deus ele é santo, e onde há pecado, não pode haver comunhão com Deus. Então, é muito importante nós entendermos essa lição, essa doutrina, porque muitas pessoas até acham que são filhos de Deus, quando acontecem coisas desagradáveis, reclamam de Deus. Mas é importante compreender que o homem, vivendo na prática do pecado, ele está distante de Deus. Aí só uma obra de graça e misericórdia para esse resgate, né? Mas isso a gente vai falar no segundo bloco. Vamos falar um pouco sobre esse tema que o pastor Mario já iniciou aqui, que é essa libertação do poder das trevas. Vamos fazer uma correlação com escravidão e libertação. Jesus falou sobre isso. Então, aguardo você no segundo bloco, se Deus quiser.